Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios da nossa mente, a autossabotagem. Sabe, porque mesmo quando a gente quer muito acertar, parece que uma força invisível nos puxa de volta para os mesmos erros, aqueles ciclos que só trazem sofrimento? Pois é, vamos investigar o que alguns grandes nomes da psicanálise descobriram sobre esse enigma. E para começar, olha só essa frase do psicanalista Stanley Rosner. Ela resume perfeitamente o problema. Parece que não faz sentido nenhum, né? Que é um contrassenso uma pessoa continuar fazendo exatamente aquilo que a machuca. Mas acontece. E acontece o tempo todo. Pessoas super inteligentes, capazes, que se veem presas nisso, repetindo atitudes que levam sempre para o mesmo lugar. O fracasso, a dor. Então chegamos na pergunta que não quer calar, né? Por quê? Porque uma pessoa continua agindo de um jeito que claramente a faz sofrer. É essa a questão que a gente vai tentar desvendar hoje, seguindo as pistas que nos levam para as camadas mais profundas do nosso inconsciente. Ok, vamos começar analisando o que a gente poderia chamar de cena do crime, ou seja, aqueles padrões bem visíveis de autossabotagem que acabam com vidas, com casamentos, com carreiras, muitas vezes bem na nossa frente. E para deixar isso mais concreto, o Stanley Rosner nos apresenta o caso do Louis. Pensa num cara que tinha tudo para dar certo. Carreira de sucesso, família que o amava, parecia tudo perfeito. Só que não. Inconscientemente, ele vivia criando confusão, arrumando problemas que ameaçavam botar tudo a perder. O caso do Louis é um exemplo perfeito de como a autossabotagem pode ser sutil e, ao mesmo tempo, devastadora. E o padrão do Louis, olha, não é um caso isolado. Longe disso, esse fenômeno se manifesta de 1000 maneiras diferentes. Tipo o empresário que está no auge e de repente arrisca tudo. Ou a mulher que, sem perceber, acaba sempre em relacionamentos que lembram um trauma familiar. Ou aquele profissional que, quando está quase lá, na cara do gol para ser promovido, dá um jeito de estragar tudo. São todos, no fundo, variações do mesmo tema. Agora, vamos seguir a primeira pista dessa nossa investigação. E ela nos leva lá para trás. Para o comecinho de tudo, a nossa infância. É ali que os primeiros rascunhos desses roteiros de repetição começam a ser escritos. O Rosner fala de um conceito muito importante chamado identificação arcaica. O que é isso? É basicamente a tendência que a gente tem quando é criança de absorver o comportamento dos pais como sendo o jeito certo de viver. A gente simplesmente internaliza aqueles padrões sem questionar e eles acabam virando um modelo para a vida toda. E aqui a gente vê o poder disso na prática. Para uma criança, o que acontece em casa é a regra, é o normal. Se o ambiente é um caos, se é disfuncional, aquilo vira a definição de lar. Não existe um manual do lado dizendo, ei, isso aqui tá errado. Aquilo é a realidade. E aí vem o pulo do gato. Quando essa criança vira adulta, ela repete aqueles padrões. E não é por gostar de sofrer, não. É uma tentativa totalmente inconsciente de consertar o passado. É como se, ao recriar aquele mesmo cenário, ela pudesse finalmente ter um final diferente. E quem sabe conquistar o amor, a aceitação que ficaram faltando lá atrás. Beleza, então a gente já viu que a origem de muita coisa tá na infância. Agora vamos um pouco mais fundo. Qual é o mecanismo exato que liga essa máquina de repetir? A resposta está num conceito que é o coração da psicanálise. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Pensa nisso como uma força inconsciente, quase um instinto, que nos empurra sem dó a reencenar o passado. É um impulso tão forte que, como o próprio Rosner descreve, a lógica vai embora, o bom senso é suspenso, a pessoa simplesmente age. Agora, é importante dizer que nem toda repetição é ruim. O psicanalista J.D. Nasio faz essa distinção muito bem. Existe a repetição sadia, aquela que nos ajuda a aprender, a construir quem a gente é, mas a repetição patológica, essa é outra história. Ela não constrói nada, ela só reencena um trauma e prende a pessoa num loop de sofrimento. Mas por que isso acontece? Por que essa repetição doentia existe? O Nasio aponta para algo que ele chama de defeito de simbolização. Basicamente, é quando um trauma ou uma emoção da infância foi tão forte, tão avassaladora, que a mente não deu conta de processar, de traduzir em palavras, de entender. E aí, essa experiência fica ali meio que excluída. E isso nos leva direto para essa frase genial do Lacan. Aquilo que não conseguiu ser elaborado pela mente e pela linguagem, o tal do simbólico, não some no ar. Ele volta.
Só que ele não volta como uma lembrança, uma memória. Ele volta como um ato. Ele reaparece no real. Para traduzir isso de um jeito bem direto, a autossabotagem é uma dor que não foi dita. É um trauma sendo atuado, cena após cena, justamente porque ele nunca pôde ser nomeado, entendido e finalmente superado. Ok, a gente já tem 2 pistas bem fortes, a identificação lá da infância e essa compulsão à repetição. Mas falta uma terceira peça nesse quebra-cabeça, um motivo poderoso e que muitas vezes fica escondido: a culpa. O Rosner fala de um tipo bem específico de culpa, que ele chama de culpa do sobrevivente. É um sentimento, lá no fundo do inconsciente, de que não se tem o direito de ser mais feliz ou de ter mais sucesso que as pessoas que amamos. Principalmente nossos pais, se a vida deles foi de muito sofrimento. Esse conflito interno é como se sussurrasse perguntas silenciosas, mas com um peso enorme. Como eu ouso ter sucesso no trabalho se meu pai odiava o dele? Como eu posso ter um casamento feliz se minha mãe sofreu tanto? Para o inconsciente, ir além, superar os pais pode ser sentido como uma traição. Ser feliz onde eles foram infelizes gera uma culpa tão, mas tão intensa que ela precisa ser neutralizada. E qual é o jeito de neutralizar essa culpa? Desfazendo a conquista. O sucesso é minado, a felicidade é sabotada. É quase uma autopunição para restaurar uma lealdade invisível à família, sabe? Para aliviar o peso de ter ido longe demais. Bom, agora que a gente montou esse quebra-cabeça, que vimos as pistas, os motivos, a grande pergunta que fica é: e aí? Como sair disso? Dá para quebrar essas correntes da repetição? A solução começou a ser desenhada lá atrás, com essa frase famosa de uma das primeiras pacientes da psicanálise: a cura pela fala. É sobre isso. É o processo de trazer para a consciência o que está lá, no inconsciente, de finalmente conseguir botar em palavras aquela dor que antes só podia ser atuada. O caminho para a mudança passa por alguns passos que são fundamentais. Começa com autoconhecimento, que é ter a coragem de olhar para a própria história. Passa pela terapia, que é o lugar seguro para explorar o inconsciente, e se consolida quando a gente aprende novas formas de lidar com as emoções e de se relacionar com o mundo. O objetivo de tudo isso é bem claro. Não se trata de apagar o passado, até porque isso é impossível. Mas ao entendê-lo, ao dar um novo significado para ele, a pessoa deixa de ser um autômato repetindo um programa antigo e passa a ter finalmente a liberdade de escolher um novo caminho. E a gente termina com essa reflexão. Essa jornada para quebrar o ciclo da autossabotagem, sem dúvida, é um desafio. Mas a recompensa talvez seja a maior de todas. A chance de parar de apenas repetir uma história e finalmente começar a escrevê-la.